Pode mutar os instrumentos aí, Mateus, por favor. Tiago, capítulo 4, versículo 2. Nos diz assim. Vamos orar primeiro, amém? Feche seus olhos. Pai, nós te agradecemos, Senhor, mais uma vez pela tua presença, por estarmos aqui, Senhor, reunidos. Em teu nome, nós queremos, Senhor, ouvir a tua voz hoje. Queremos receber essa palavra, Pai, em nossos corações e te pedimos, Senhor, abre o nosso entendimento. Pai, abre a nossa visão, que nós possamos, Senhor, compreender, Pai, e receber muito além do que aquilo que está preparado. Que nós possamos receber individualmente, cada um, Pai, uma porção daquilo que o Senhor quer derramar. Que o Senhor fale ao nosso coração de maneira pessoal, de maneira individual, Pai. Nessa noite, nós queremos ouvir a Tua voz, queremos sair daqui direcionados, guiados, alimentados pela Tua palavra, em nome de Jesus. Essa é a nossa oração. Nós estamos disponíveis, Senhor, abertos e dependentes do Teu Espírito para ouvirmos e recebermos aquilo que o Senhor quer nos entregar hoje. Em nome de Jesus. Amém. Tiago, capítulo 4, versículo 2 diz assim: querem o que não têm e até matam para conseguir. Invejam o que outros possuem. Lutam e fazem guerra para tomar deles. No entanto, não têm o que desejam, porque não pedem. E quando pedem, não recebem, pois seus motivos são errados. Pedem apenas aquilo que lhes dará prazer. Amém? Agora nós vamos ler em 1 Reis, capítulo 2. 1 Reis, capítulo 2. Depois 1 Reis, capítulo 3, mas eu vou avisando você aqui conforme eu for lendo. 1 Reis 2, versículo 13. 1 Reis, capítulo 2, versículo 13. Fala assim: certo dia, Adonias, filho de Agite, foi falar com Batseba, mãe de Salomão. Ela lhe perguntou: você vem em paz? Sim, venho em paz, disse ele. Na verdade, tenho um favor a lhe pedir. O que é? Perguntou ela. Ele respondeu: como você sabe, o reino era meu por direito, todo Israel esperava que eu fosse o próximo rei. Mas a situação mudou e o reino foi para o meu irmão, pois o Senhor assim quis. Agora tenho apenas uma coisa a pedir. Por favor, não deixe de me atender. Versículo 17. Ele disse: fale em meu favor ao rei Salomão, pois sei que ele a atenderá. Versículo 18. Está bem, respondeu Batseba, vou falar com o rei por você. Versículo 19. Então Batseba foi ao rei Salomão para falar com ele sobre o pedido de Adonias. O rei se levantou do trono para recebê-la e se curvou diante dela. Depois que o rei voltou a sentar-se, ordenou que trouxessem um trono para sua mãe e ela se sentou à sua direita. Tenho um pedido a lhe fazer, disse ela. Espero que não deixe de me atender. Versículo 21, ela respondeu: permita que seu irmão Adonias se case com Abisag, a jovem de Sunem. Versículo 22, como pode me pedir que entregue Abisag a Adonias, disse rei Salomão. Peça de uma vez que eu dê o reino para ele. Sabe bem que ele é meu irmão mais velho, que conta com o apoio do sacerdote Abiatar e de Joabe. Versículo 23, então o rei Salomão fez um juramento diante do Senhor: que Deus me castigue severamente se Adonias não tiver selado o seu destino com esse pedido. Amém? Vou ler novamente. Que Deus me castigue severamente se Adonias não tiver selado seu destino com esse pedido. Agora 1 Reis, capítulo 3, versículo 5. Naquela noite o Senhor apareceu a Salomão num sonho e lhe disse: peça o que quiser e eu lhe darei. Salomão respondeu: tu mostraste grande amor leal ao teu servo, meu pai Davi, pois ele foi fiel, justo e verdadeiro diante de ti. Agora continuaste a mostrar o teu grande amor leal, dando-lhe um filho para sentar-se em seu trono. Agora, ó Deus meu, tu me fizeste reinar em lugar de meu pai Davi, mas sou como uma criança pequena que não sabe o que fazer. Versículo 9. Dá ao teu servo um coração compreensivo para que eu possa governar bem o teu povo e saber a diferença entre o certo e o errado. Pois quem é capaz de governar sozinho é esse teu grande povo. Versículo 10. O Senhor se agradou do pedido de Salomão.
Por isso, Deus respondeu: uma vez que você pediu sabedoria para governar o meu povo com justiça e não vida longa, nem riqueza, nem a morte dos seus inimigos, atenderei ao seu pedido. Lhe darei um coração sábio e compassivo, como ninguém teve e ninguém jamais terá. Também lhe darei o que não pediu, riquezas e famas. Nenhum outro rei em todo o mundo se comparará a você pelo resto da sua vida. Amém? Vamos ler até aí. Lemos bastante. E uma coisa em comum dentre tudo que nós lemos é que nós percebemos que há um assunto em comum nesses textos, que é falando sobre pedidos, né? E, de fato, nós diariamente, constantemente, temos muitos pedidos a fazer a Deus. Se eu perguntar para você hoje, você fez algum pedido para Deus hoje? Provavelmente todo mundo vai dizer que sim. Todos nós pedimos algo para Deus, sentimos necessidade de algo. Todos nós nos planejamos para algo nesse dia, e é justamente sobre o que nós trataremos nessa mensagem. Nós falaremos sobre nossos planos, as nossas necessidades e os nossos pedidos. Por que nós vamos falar desses três, se nesses textos que nós lemos nós só ouvimos falar sobre pedidos? Porque nós precisamos entender que esses três, eles andam juntos. Os nossos pedidos simplesmente são a externalização dos nossos desejos e dos nossos planos. Amém? Quando nós planejamos algo, automaticamente uma necessidade vai surgir. Porque se você planejou uma coisa, significa que você quer chegar lá. E para você chegar nesse lugar que você planeja, você automaticamente vai sentir necessidades. Eu preciso isso, eu preciso daquilo. E diante das suas necessidades vão surgir os seus pedidos. A gente não pede aquilo que a gente não precisa, ou no mínimo o que a gente acha que precisa. Quando nós pedimos é porque estamos, pelo menos, achando que nós precisamos disso. Então, entenda, não há como nós falarmos sobre pedidos hoje se não falarmos sobre esses três. Então, a primeira coisa que a gente precisa hoje trazer à nossa memória e falar é: olha para quem está do teu lado e fala assim: atente-se aos planos e necessidades do seu coração. Porque muitas coisas elas vão iniciar dentro de nós, sim ou não? Antes de elas partirem para o exterior, antes delas partirem para a nossa realidade. Nós podemos perceber isso de uma forma simples, às vezes através até mesmo de um pecado. Uma pessoa, quando ela peca, ela não vai tipo: ai meu Deus, sem querer eu pequei, eu errei. Aquilo nasceu dentro do seu coração de alguma forma, dentro da sua mente de alguma forma. Até se uma pessoa ela vai cometer um crime, sei lá, ela vai ter que começar no seu interior. Da mesma forma, quando você se apaixona por alguém, jamais uma pessoa vai falar: ah, fulano, quer namorar comigo? Ou vai pedir alguma coisa se antes ela não tiver sentido algo dentro do seu interior. Isso é natural. Antes dos nossos pedidos vêm as nossas necessidades, existem os nossos desejos, os nossos planos, e tudo isso nasce no nosso interior. É por essa razão que em Provérbios diz que nós devemos guardar o quê? O nosso coração. Porque dele procede as saídas da vida. Costumo falar aqui, quando nós falamos sobre proceder, significa que está tendo um ponto de partida. As saídas da sua vida, elas vão partir de algum lugar. As saídas da sua vida não necessariamente significa que é uma saída boa. Mas às vezes quer dizer que o rumo que as coisas estão tomando estão partindo de algum lugar. E que lugar é esse? É o seu coração. E se você não guardar o seu coração, a sua saída vai ser um rumo ruim. Então nós precisamos estar atentos ao nosso interior. Precisamos estar atentos às nossas intenções. Porque são elas que vão ditar o curso do restante daquilo que nós vamos necessitar e daquilo que nós iremos pedir. Amém? Você está entendendo até aí? Então, uma coisa é certa, nós teremos muitos pedidos a fazer. Só que o ponto é justamente esse. Esses pedidos têm sido bons pedidos ou maus pedidos. Nós lemos lá em Tiago que aquelas pessoas, elas queriam muitas coisas, mas elas não estavam recebendo por dois motivos. Porque não pediam
e porque quando pediam, pediam mal. Pediam com más intenções. E eu lembro que na época que essa palavra eu não preparei ela hoje, não meditei nela hoje, né? Ela não nasceu hoje no meu coração, foi há um certo tempo. E eu lembro que nesse tempo, constantemente, Deus estava falando comigo sobre pedir. Peça, peça. Até mesmo nas orações, às vezes nós temos o hábito de orar, mas às vezes a nossa oração é uma oração que eu posso dizer que ela não é intencional. Às vezes nós adoramos a Deus na nossa oração, nós agradecemos, mas nós não intercedemos com fervor e com intenção. E eu lembro que nesse tempo eu estava orando a Deus, mas o meu tempo de oração estava bem resumido, vamos dizer assim, no momento da adoração, no momento de querer a presença de Deus. Não que isso não seja necessário, mas Deus estava me direcionando a pedir. E ele estava constantemente falando sobre pedido. Eu lembro que foi até a época que teve a célula lá do Mateus, que era peça de novo, né? Foi uma célula tremenda aquele dia. Deus falou muito ao nosso coração, enfim. O que eu quero dizer? Deus, Ele quer que você faça pedidos. Deus, Ele quer que você peça. O mesmo Deus que falou assim, olha, peçam e vocês vão receber. Esse Deus, Ele está aqui hoje. A gente acabou de cantar. Eu posso clamar a esse Deus. Eu posso pedir a Ele. Eu posso ir até a presença de Deus e pedir. Porque Ele é meu Pai. Nós temos acesso. Nós temos liberdade. Nós podemos pedir. No entanto, os nossos pedidos, nós temos que ter cuidado para que eles não sejam contaminados pelas nossas más intenções. E aquilo que deveria ser bom se torne algo mal. E aquilo que deveria estar te dando acesso ao que Deus quer liberar, está sendo empecilho. Deus está dizendo, eu quero te dar, eu quero que você peça, mas a sua intenção está errada. Isso contamina os nossos pedidos. Porque você pode dizer, é legítimo o que eu peço. O que eu peço não é algo ruim. Mas quais são as intenções do nosso coração? Porque eu posso pedir até mesmo pela presença de Deus, mas existir uma intenção errada na minha busca pela presença de Deus. Eu posso pedir pela presença de Deus para que eu venha a ser reconhecida pelos muitos dons e maravilhas que me cercam. Não é isso que Deus quer. O que eu estou querendo dizer, você pode ter bons pedidos, mas os seus pedidos, eles se estiverem desalinhados aos propósitos, à vontade de Deus, isso vai contaminar o seu pedido. A sua má intenção vai contaminar o seu pedido. Deus quer que você peça. Mais ainda, Deus quer que nós venhamos pedir alinhados à vontade dEle para nós. E nós também temos que desejar isso. Desejar viver a vontade dEle. Porque ela é boa, ela é perfeita e é agradável. Os planos de Deus, eles são maiores, são melhores do que os nossos. Deus, Ele não diz para você que você não pode planejar. Mas decida submeter os seus planos ao Senhor. Decida submeter até mesmo as suas vontades ao Senhor. Às vezes eu me pego planejando muitas coisas, mas aí me dá uma freada. Assim, eu falo, Deus, mas o que eu estou planejando me parece muito bom. Mas eu sei que se eu já estou achando que está bom, imagina o que o Senhor tem. Porque os planos de Deus são melhores. Então decida submeter ao Senhor, para que você não caia no erro que nem nós lemos em Tiago, de pessoas que estão pedindo, mas que não estão recebendo, porque estão com más intenções. Amém? Então nós precisamos pedir, mas nós precisamos, antes de tudo, consultar ao Senhor e submeter esses planos ao Senhor. Às vezes Deus, Ele vai até mesmo mudar os nossos planos. Mas glória a Deus por isso. Porque às vezes se Ele não muda o nosso plano, a gente acredita que os nossos planos, eles estão bons o suficiente. Só que Deus tinha mais. Deus tinha mais para nós. Às vezes a gente é tão assim, não Deus, mas me dá isso aqui. Deus pode falar, tá, vou dar. Só que eu tinha algo além. Eu tinha algo melhor. Isso é algo também que eu aprendi há um tempo. Que existem muitas coisas que eu poderia ter convivido com o bom. Que eu poderia ter aceitado o bom. Mas Deus tinha algo melhor. E eu recebi. Porque eu me submeti à vontade de Deus. E às vezes em um primeiro momento isso não vai ser fácil para você. Às vezes num primeiro momento você vai estar tão apegado naquilo que você achava que era bom. Mas quando você decide confiar, é quando Deus honra a sua fé.
Quando você decide ser fiel, Ele também é fiel, porque a palavra dele nos diz que ao fiel Ele se mostra fiel. Ao íntegro Ele se mostra íntegro. Ao justo Ele se mostra justo, enfim. Deus, Ele corresponde, Ele responde aquilo que nós colocamos diante dEle. E quando nós confiamos e submetemos ao plano de Deus, à vontade do Senhor, Ele nos honra e Ele nos abençoa com o melhor. Amém? Segunda coisa, só beber uma água aqui. Já que nós vamos pedir, que nós possamos pedir com sabedoria. Nós falamos agora sobre os nossos planos, a necessidade de nós submetermos eles a Deus, de nós buscarmos ter um coração alinhado à vontade de Deus. Mas vai chegar um momento onde esses planos vão resultar em necessidades, vão resultar em verdadeiros pedidos, e nós precisaremos de sabedoria para que nós venhamos pedir. Nós lemos aqui duas histórias de duas pessoas diferentes, e nós vemos aqui também dois pedidos, sim ou não? Primeiramente nós vemos amém, glória a Deus. Nós vemos aqui dois pedidos. Primeiro, nós vemos o pedido de Adonias. Depois nós lemos sobre o pedido de Salomão. Basicamente, nós vemos o contraste entre dois pedidos. Um pedido que resultou literalmente em morte. E um outro pedido que resultou em algo que era muito além do que aquele que ele tinha pedido. Nós vemos um pedido insensato, primeiramente, e em segundo nós vemos um pedido que é sábio. Mas eu vou contextualizar um pouquinho para você de quem era esse Adonias. Em resumo, Davi já estava idoso e um dos seus filhos precisava assumir o trono, e esse trono seria de Salomão. Mas Adonias basicamente fez uma revolta, e ele queria, porque queria esse trono. Mas devido a ele ter feito tudo isso, né, o profeta, esqueci agora o nome dele, o profeta Natã, né, foi e despertou lá Davi. Olha, Adonias está fazendo isso aqui. Enfim, resumo da história, que Salomão foi proclamado rei, mas ficou aqui uma condição para Adonias no versículo 52, que fala assim: Salomão respondeu: se ele for leal, não se tocará num só fio de cabelo da sua cabeça, mas se ele demonstrar más intenções, morrerá. Foi essa condição que ficou para Adonias, até que um dia, né, depois que Davi já tinha morrido, um certo tempo, ele vai até Batseba e pede para ela. Tudo começou novamente com um pedido. Ele pediu para que ela pedisse a Salomão, porque ela teria acesso a Salomão, Salomão atenderia ao pedido dela. Ele pediu para que ela pedisse para Salomão que ele se casasse com uma mulher que tinha sido mulher do seu pai. Não sei a certo se esposa, concubina, enfim, mas pediu para tê-la como esposa. E aí Salomão responde aquele versículo que nós lemos por último. Vou ler um pouquinho antes. Como pode me pedir que entregue Abisag e Adonias, disse o rei Salomão. Peça de uma vez que eu dê o reino para ele. Sabe bem que ele é meu irmão mais velho. Enfim, versículo 22. Que Deus me castigue severamente se Adonias não tiver selado o seu destino com esse pedido. Resumo. Nós vemos que um pedido que revelou as suas más intenções, que foi aquilo que era a condição para que ele não morresse. Ele fala algo que eu achei interessante. Salomão fala assim: olha, ele selou o destino dele com esse pedido. E isso me chamou muita atenção quando eu li. Porque existem pedidos nossos que estão selando nosso destino. Existem coisas que nós estamos pedindo para Deus que estão selando o nosso destino. Que nós estamos pedindo para pessoas que estão selando o nosso destino. Coisas às vezes que nós não deveríamos estar pedindo. Coisas às vezes que nós estamos insistindo e Deus infelizmente está nos dando. Pela muita insistência do nosso coração.
esse homem fez um pedido insensato. E esse pedido foi o mesmo pedido que selou a sua morte. Ele já havia recebido uma segunda chance. Mas ainda assim, ele insistiu. E por conta disso, o seu destino foi selado. Em contrapartida, nós vemos Salomão, lá no capítulo 3. Novamente, uma pessoa com direito a um pedido, que foi Salomão. Simplesmente o que aconteceu com Salomão nesse dia, Deus apareceu para ele em sonho. E falou assim, olha, pede algo, eu vou te dar. Imagine você, se Deus aparece para você hoje, essa noite, e fala assim, Bena, o que é que tu queres? Fala para mim. Se Deus aparece para a gente hoje e fala assim, só me diz o que é que você quer que eu vou te dar. Quantos de nós hoje estaríamos selando a nossa vida com morte, não com sabedoria? Quantos de nós hoje iríamos pedir para Deus o que não era para pedir? Você pensou que eu ia falar outra coisa, né? Peça, peça. Deus vai te abençoar, Deus quer te abençoar. Mas reflita um pouquinho hoje. Que se o próprio Deus chegasse diante de você e lhe desse essa condição, peça o que você quer, eu vou te abençoar. Que pedido nós faremos a Deus? A que destino esse pedido iria nos levar? Porém, Salomão, que curiosamente pediu sabedoria, fez um pedido muito sábio. E isso é outra coisa que eu achei muito interessante aqui. Porque ele pede sabedoria e ele já fez um pedido muito sábio. E eu percebi que nos capítulos antes, quando Davi, antes de morrer, estava falando com ele, Davi chamou ele de sábio. Davi falou assim, você é um homem sábio. Num desses versículos aqui, versículo 9 do capítulo 2. E isso nos lembra também o quanto que aquilo que a gente declara se concretiza quando nós temos fé. Mas enfim, isso é um parêntese. Salomão agiu com muita sabedoria e ele fez um pedido para Deus tão sábio que ele recebeu bem mais do que aquilo que ele tinha pedido. E aqui a gente pode perceber o poder de um pedido mau e de um bom pedido. E a gente percebe mais uma vez o quanto que os pedidos, eles revelam as nossas intenções. Porque o pedido de Adonias revelou a intenção de Adonias. O pedido de Salomão revelou a intenção de Salomão. Eu acredito que Deus abençoou Salomão com muito mais. Não foi porque Deus falou, nossa, que pedido bacana. Foi porque Deus viu a intenção do coração de Salomão. Porque Salomão não falou assim, Deus, me dá sabedoria porque eu quero ser o rei mais top de todos aqui. Ele falou, Senhor, tu tens um povo e como que eu vou governar esse povo? Me dá sabedoria para isso. Nós percebemos claramente a intenção de Salomão. Nós vamos comentar dela depois. Mas primeiramente, repete comigo, os meus pedidos me levam para algum lugar. Cuide dos seus pedidos. Cuide dos seus pedidos. Nós precisamos trazer isso à nossa memória, porque os nossos pedidos eles vão nos levar em algum lugar. Eles vão gerar alguma mudança. E nem sempre pedidos aceitos são bons indicativos. Nós costumamos, a comparar o sim como algo bom, mas às vezes não é. Às vezes não é, nós percebemos isso nesse capítulo. Adonias foi fazer um pedido e o seu pedido foi concedido por Batseba. Ele falou assim, olha, eu vou te pedir algo. Você pode ir ao rei e pedir algo para mim? Ele falou, posso. Talvez na cabeça dele ficou, caramba, conseguiu sim. Ela vai ao rei pedir algo para mim. Mas foi esse sim que o levou à morte. Foi esse sim que abriu o caminho para que ele morresse. E isso é para nos lembrar que às vezes Deus já respondeu o seu pedido e a resposta foi não. Mas que o não de Deus ele também é uma resposta. E a gente precisa também lembrar disso. Porque às vezes nós, como eu falei, pensamos que só o sim é algo muito bom. Só o sim é algo que realmente vai te abençoar. Mas às vezes o não de Deus ele também nos protege. Amém? E se ele disse não, só diga amém.
Não insista mais nisso. Porque lembra que eu falei ainda há pouco. Às vezes, infelizmente, Deus nos dá aquilo que nós muito estamos insistindo, mas que Ele está dizendo não, porque Ele quer proteger a cada um de nós. Eu já ouvi, né, por aí algum lugar falar que às vezes o não, né, ou às vezes até mesmo aquele impedimento, aquele não, na verdade não é uma barreira, não lembro bem a palavra, mas é uma cerca de proteção, né? Às vezes a gente olha como algo ruim, mas na verdade aquilo está nos protegendo. E é assim que Deus faz. E novamente falando sobre as nossas intenções, algo que a gente percebe nessas duas histórias que nós lemos é que o pedido de Salomão, ele estava alinhado com o desejo de Deus, e o de Adonias não estava. E o pedido de Salomão, ele estava tão alinhado com o de Deus. O propósito, né, daquilo que Salomão viveria era de fato a vontade de Deus. Que perceba que até aquilo que Adonias fez cooperou para o propósito. Que lembra que eu falei no início que Adonias, ele começou toda uma movimentação porque ele que ia ser o rei. E só foi porque ele fez isso que Salomão se tornou rei. Porque foi quando ele fez todo aquele movimento que aquelas pessoas que estavam a favor de Salomão se despertaram, aproveitaram que Davi ainda estava vivo, né? E Davi instituiu Salomão como rei. Perceba o quanto que até essa insensatez de Adonias cooperou para a vida de Salomão, porque Salomão decidiu estar debaixo dos propósitos. A gente ouve, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. E nós lemos aqui que Salomão amava o Senhor. Aqui fala, versículo 3, Salomão amava o Senhor. Mas tem um complemento nesse versículo que fala, tudo coopera aos que amam a Deus e vivem debaixo do seu propósito. Amém? Precisamos viver segundo o seu propósito. Precisamos estar debaixo do propósito. Salomão foi essa pessoa e tudo cooperou. Não importa se Adonias se levantou, quantas pessoas o apoiaram, mas ele estava debaixo do propósito de Deus. Adonias não estava debaixo do propósito. Adonias pensou que ele estava, como a gente fala, arrasando, acertando. Mas até aquilo que ele pensou que iria ferir Salomão foi usado para abençoar Salomão. E quantos de nós temos vivido isso? Talvez na sua vida muitos levantes, muitas situações, muitas afrontas. Mas saiba que enquanto você ama a Deus, enquanto você está debaixo do propósito, enquanto você é fiel, enquanto você mantém as suas boas intenções puras diante de Deus, esse mal vai cooperar para abençoar a tua vida. Isso vai cooperar para abençoar a sua vida e mais ainda, para cumprir o propósito que Deus tem. Amém? E é justamente nesse momento que a gente vê o quanto que Salomão, no momento que Salomão lhe faz esse pedido a Deus, que nós vemos que Salomão ele amou mais a história de Deus do que a sua própria história, que foi aquilo que eu comentei ainda há pouco, que Salomão, ele chegou à conclusão que ele precisava governar um povo, que o seu pai tinha sido um excelente rei, um excelente guerreiro, alguém com quem Deus estava junto, presente, abençoando. E ele falou, agora essa missão é minha. Agora esse povo eu preciso governar. Eu preciso dar uma direção. E ele fala, quem é capaz de governar sozinho esse teu grande povo? Salomão foi dependente de Deus nesse momento. Salomão falou, olha, sozinho eu não posso. Essa foi a intenção do seu coração com o seu pedido. Não foi para que ele se vangloriasse, para que ele fosse simplesmente tão bom ou melhor quanto seu pai. Mas foi porque ele falou, Deus, tu tens um povo que o Senhor ama, que o Senhor quer cuidar. E eles estão sob a minha responsabilidade e eu não posso fazer isso só. O pedido de Salomão por sabedoria revelou a sua intenção. E nós vemos que Deus, ele abençoou ele com muito, muito além do que aquilo que ele pediu
Lá no versículo 12 fala, eu atenderei o seu pedido, mas no versículo 13 Deus fala, mas também darei o que você não pediu. Essa é a consequência de quando nós decidimos viver uma vida onde nós amamos não só a Deus, mas amamos aquilo que Deus nos confiou, amamos o que Deus colocou nas nossas mãos. Amar a Deus é suficiente. Não preciso nem de ir à igreja. A igreja é na minha casa, eu oro em casa, eu busco a Deus em casa. Mentira. Sinto dizer. Porque não tem como você amar a Deus, não amar aquilo que Deus ama. Não há essa possibilidade. Ou você precisa conhecer mais a Deus. Deus, Ele nos deu 2 mandamentos. Ele resumiu tudo e falou, ame a Deus, ama o próximo. Se você ama a Deus e não ama o próximo, você já falhou em metade de tudo aquilo que você tinha que fazer. Você está falhando em 50%. E eu arrisco dizer que se nós estamos falhando no 2º mandamento, é porque estamos falhando no 1º. Porque quando amamos a Deus, amamos os seus propósitos. Quando amamos a Deus, amamos as pessoas. Quando amamos a Deus, nós amamos a nossa igreja. Nós amamos a nossa família. Nós amamos o propósito e a história que Deus Ele quer fazer e cumprir. Amém? E o terceiro, para nós finalizarmos. Meus pedidos são importantes, sim ou não? Sim, são importantes. Mas repita comigo, os de Deus são mais. Deus, Ele também pede coisas para nós. Deus, Ele também tem desejos. Deus, Ele também tem vontades. E como nós falamos no início, todo desejo, ele vai culminar em um pedido. Se Deus, Ele tem vontade, se Deus tem desejo, significa que vai ter um momento que Deus também vai pedir coisas de mim, de você. E é por isso que nós precisamos descobrir quais são essas vontades de Deus para nós, o desejo de Deus para nós, para que nós possamos fazer justamente aquilo que o Senhor quer. Para que nós possamos fazer o que Ele pediu e não aquilo que Ele não nos pediu. Porque novamente você pode estar fazendo algo muito bom, mas que Deus não pediu para você fazer. E eu creio que nem você, nem eu, nós não queremos cair nesse erro. Ai, mas como é que Deus pode não querer isso? É algo tão bom. Só que às vezes não é o tempo para isso acontecer. Porque Deus, Ele trabalha de tempo em tempo. Deus trabalha por estações. Ele não é movido por tempo, mas nós somos. Ele falou, ó, existe um tempo para todas as coisas. Deus, Ele não se limita ao tempo. Ele é eterno. Ele não tem início, não tem fim. Mas nós vivemos de tempos em tempos. Nossa vida é marcada por estações. E o que é que Deus quer para essa estação? Qual o desejo de Deus? Para isso eu queria ler lá em 1 Crônicas 17. Primeira Crônicas 17. Ela fala sobre um momento que Davi queria fazer um templo para o Senhor. E aí fala assim. Davi falou, veja, eu moro num palácio, enquanto a Arca da Aliança está lá fora, numa simples tenda. Natã respondeu, faça o que tem em mente, pois Deus está com o rei. Naquela mesma noite, porém, Deus disse a Natã, vai e diga ao meu servo Davi que assim diz o Senhor, não será você que construirá uma casa para eu habitar. Desde o dia que eu tirei os israelitas do Egito até hoje, eu nunca morei em nenhuma casa. Eu vou pulando aqui, tá? Só vá me acompanhando. Nunca me queixei aos líderes de Israel, aos pastores do povo. Nunca perguntei por que não construíram para mim um palácio, uma casa de cedro. Agora vai e diga a Davi, eu o tirei das pastagens onde você cuidava as ovelhas e o escolhi para ser líder. E estive com você por onde andou, destruí os seus inimigos. Agora eu tornarei o seu nome tão conhecido quanto dos homens mais importantes da terra. Versículo 10, no finalzinho. Além disso, eu declaro que o Senhor fará uma casa para você, uma dinastia real.
Pois quando você morrer e se reunir aos seus antepassados, eu escolherei um dos seus filhos. Versículo 12. Ele construirá uma casa para mim e estabelecerei o seu trono para sempre. Eu serei seu pai, ele será meu filho. Jamais retirarei dele o meu favor, como retirei daquele que governou antes de você. Vamos parar até aí. Davi simplesmente falou: eu moro num palácio, como é que a Arca da Aliança está ali fora? Vamos fazer um palácio, vamos fazer um lugar, né? E Deus, ele fala assim, simplesmente, olha, trazendo, né, para as nossas palavras, até agora eu nunca pedi. Ele fala, na verdade, claramente, eu nunca perguntei por que vocês não fizeram. Em outras palavras, ele falou: eu nunca pedi isso para você. Em todo esse tempo, eu nunca pedi isso para vocês. E Deus, ele complementa, ele fala assim, ó, o que eu quero para agora, é como se ele falasse isso, agora eu tornarei o seu nome conhecido, tão conhecido quanto dos homens mais importantes da terra. Além disso, eu declaro que o Senhor fará uma casa para você. Olha o que Deus está falando para Davi. Eu não pedi casa nenhuma, eu não pedi templo nenhum, não é o que eu quero para agora. Deus estava dizendo, agora, o meu propósito é fazer de você um homem conhecido. O meu propósito para agora é fazer de você um rei muito maior do que todos os outros já foram. É o que eu quero para agora. E Deus complementa, e depois sou eu que vou fazer uma casa para você. Davi queria fazer uma casa para Deus. E Deus fala, sou eu que vou fazer para você uma dinastia. Sou eu que vou fazer, eu que vou estabelecer essa casa. E os seus filhos, ele fala, os seus descendentes, eu vou escolher um deles. E ele vai fazer esse lugar para mim. Deus estava falando assim, Davi, calma, não precisa fazer uma casa para mim, eu preciso arrumar a sua casa. Eu vou fazer a sua casa. Eu vou estabelecer essa família. E dentro dessa família eu vou escolher alguém. E ele sim, em outro tempo, fará essa casa para mim. Fará esse lugar para mim. O que a gente está vendo aqui? Que Deus, ele tem vontade. Deus, ele tem propósitos. Fazer um lugar, um templo era ruim? Não. Tanto que Deus, ele pediu em um outro momento. Só que não era o que ele queria naquela hora. Deus tinha outro plano para aquele momento. Isso é algo que eu aprendi recentemente, eu tenho procurado exercitar na minha vida. Porque nós constantemente ficamos preocupados: o que Deus tem para mim, onde Deus quer me levar, o que Deus quer fazer, qual vai ser o meu ministério, qual isso, qual aquilo. O que Deus tem para mim no futuro? O que Deus tem para mim daqui a um tempo? E a gente não pergunta: Deus, o que o Senhor tem para mim hoje? O que o Senhor quer hoje? E eu lembro que existia um tempo que eu ficava pensando: o que Deus tem? O que é que Deus quer? E eu recebi isso, aí eu falei: amém, já entendi. E eu passei a falar todos os dias: Deus, qual é a sua vontade para hoje? O que o Senhor quer para agora? Deus tem sonhos muito grandiosos para nós. Mas até a gente chegar lá, a gente precisa viver o hoje. A gente precisa entender qual é o pedido para Deus hoje. Para a gente chegar onde o Senhor quer nos levar, Deus tem um pedido para hoje. Porque Ele não vai simplesmente fazer assim, ó, pronto, pode ir. Deus vai preparar você para chegar onde Ele quer. Deus queria que um dos filhos de Davi construísse esse templo. E o que Ele falou para Davi então? Então agora eu vou te fazer um homem forte. Agora eu vou fortalecer a tua casa. E esse filho vai fazer esse templo. Da mesma forma, Deus olha para nós. Deus tem um propósito. Deus quer algo, mas Ele diz assim: antes eu vou te fazer alguém. Antes eu vou abrir o caminho. Antes de chegar lá, o meu pedido para você hoje é: seja fiel. Nós não podemos estar dispostos a sermos fiéis a Deus somente em determinado lugar. Nós precisamos disso constantemente. Ah, Deus, se o Senhor abençoar minha vida, eu vou ofertar muito na tua obra, na tua igreja. Gente, se a gente não oferta agora no pouco, a palavra de Deus, ela é clara: seja fiel no pouco e Deus vai te colocar sobre o muito. Então, se você não é fiel no pouco, dificilmente você vai ser fiel no muito. É muito difícil. Então, nós precisamos começar a entender o que é que Deus quer para hoje. O que é que Deus quer para agora. O que é que Deus quer para esse tempo. O que é que Deus quer para essa estação.
para que você não se encontre no erro de estar fazendo algo muito bom para Deus, até mesmo para a sua igreja, mas não é o que Deus queria fazer agora. Não é o que Deus estava pedindo de você agora. Gaste a sua energia, a sua entrega naquilo que Deus ele pediu para você. Amém? No versículo 13, para a gente já praticamente encerrar, outra coisa que me chamou a atenção nesse texto é que fala assim: jamais retirarei dele o meu favor, como retirei daquele que governou antes de você. Sabe por que o favor de Deus foi retirado daquele que governou antes de Davi, que foi Saul? Porque Saul fez o que Deus não pediu. Saul ofereceu uma oferta para Deus. Nossa, que bênção oferecer uma oferta para Deus, mas Deus não tinha pedido isso. Na verdade, quem tinha que prestar aquele holocausto era Samuel. Mas Saul agiu por si só. Saul agiu pela sua força. Saul simplesmente achou que estava fazendo uma coisa que Deus ele queria receber, mas não foi o que Deus tinha pedido para ele fazer. E o favor de Deus naquele momento saiu da vida, sobre a vida de Saul. É naquele momento que Samuel fala para Saul: olha, o seu reino ia ser estabelecido para sempre. Mas como você não obedeceu, agora, o que Deus estava fazendo? Deus estava tirando aquele trono que ia ser estabelecido para sempre sobre a vida de Saul e passou para outra pessoa, alguém que era segundo o seu coração. Deus não falou assim: eu estou passando esse trono para alguém que é muito bom, igual você. Estou passando esse trono para um cara que vai ser um guerreiro muito maior. Foi isso que Deus falou? Estou passando esse trono para alguém segundo o meu coração. Porque antes dos nossos pedidos cumpridos, antes do que a gente vai fazer, lembre-se, existem as nossas intenções. E o Senhor escolheu um homem segundo o seu coração. E a gente percebe que aqueles pedidos de Deus, tanto os que foram cumpridos, quanto aqueles que não foram cumpridos, foram moldando histórias. O pedido que Saul não cumpriu moldou a sua história negativamente. E aqueles pedidos que Deus fez e foram cumpridos também mudaram histórias. Também transformaram histórias, mas foram de uma forma positiva, obviamente. E a gente percebe que então quando a gente prioriza aquilo que é de Deus, quando a gente prioriza, Deus ele cuida também daquilo que é nosso. Deus ele cuida também daquilo que é nosso, e o contrário é verdadeiro. Quando nós desprezamos aquele chamado, quando nós desprezamos aquele pedido do Senhor, o favor de Deus ele acaba se retirando de nós. Porque pelo simples fato que nós vamos colher aquilo que nós plantamos. Deus ele não muda pela minha atitude, ele não muda, ele é imutável. No entanto, ele é um Deus justo. E eu já vi um termo que fala até que ele é um Deus recíproco. Que ele simplesmente vai corresponder uma ação que partiu de mim, não de Deus. Algo que começou em mim, não nele. Deus, o pastor costuma falar assim, né? Às vezes, olha, eu só vou assinar embaixo. Tal pessoa só vai assinar embaixo. Deus também só vai assinar embaixo. Tá bom, você é infiel? Eu não vou mudar, eu não vou deixar de ser fiel, porque eu não posso negar a mim mesmo, mas você vai colher os frutos da sua infidelidade. Ele assina embaixo apenas. Então nós precisamos estar atentos, entender a vontade de Deus para nós. Amém? E a gente vê que Salomão ele amou um desejo que era de Deus. Mais do que talvez os seus próprios desejos, porque receber o Senhor na frente dele, perguntar o que ele queria. Ele devia ter muita coisa que ele queria, que ele amava, mas ele amou muito mais o desejo que Deus tinha. Porque o desejo de governar aquele povo tão bem, não acho que tenha sido de Salomão somente. Mas ele reconhecia que esse era um desejo de Deus. Ele reconhecia que esse era um desejo de Deus, que aquele povo fosse guiado, que aquele povo fosse bem conduzido. E por amar um desejo que era de Deus, Deus amou Salomão.
Deus abençoou ele com mais do que aquilo que ele pediu. Lá em Efésios, o que a gente lê? Que ele opera em nós além do que aquilo que nós pedimos. É isso que Deus quer fazer. Deus quer nos abençoar com mais do que nós pedimos. Nós temos às vezes aquela visão limitada, né? Não, estou pedindo isso, eu quero isso. Calma, você está pedindo isso, saiba que Deus tem mais do que isso para você. Deus tem muito mais do que isso para você. Portanto, ame aquilo que o Senhor tem por desejo também. Para cada um de nós, eu creio que Deus ele tem uma vontade. Para cada um de nós, Ele pede algo hoje diferente. Para alguns, ele vai pedir mais entrega. Para alguns, Ele vai pedir mais fidelidade, mais prioridade. Para outros, Ele vai pedir seu coração. Não sei o que Deus está pedindo para você hoje, mas tenha uma certeza. Se você responder esse pedido, se você amar esse pedido de Deus, por entender que esse é o melhor dele para você, Deus há de recompensar você com muito mais do que aquilo que você está imaginando hoje. Deus tem muito mais para nós, amém? E todos aqueles homens de Deus que nós lemos aqui, que falaram sim aos pedidos do Senhor, todos eles hoje são lembrados, né? São pregados por nós, são bem lembrados por nós. E eu creio que é o que Deus quer fazer na nossa vida também. Quando nós dissermos sim ao seu chamado, quando nós dissermos sim ao seu propósito, é o momento que nós estamos prontos. Estamos prontos para que tudo à nossa volta coopere ao nosso bem. Porque nós estaremos amando a Deus e nós estaremos vivendo de acordo com o seu propósito. Amém? Então hoje eu quero te incentivar. Peça ao Senhor aquilo que você deseja. Peça aquilo que está dentro do seu coração. Quando nós pedimos em seu nome, nós recebemos, se crermos, amém? Então peça ao Senhor. Mas antes, alinhe o teu coração à vontade de Deus, somente isso. Somente peça, Senhor, alinhe meu coração à tua vontade, aos teus propósitos, para que eu não me perca quando eu receber o que eu pedi. Para que eu não perca o meu olhar do Senhor. Para que os meus pedidos não sejam contaminados. Porque, como eu falei, às vezes o seu pedido ele é bom. O que nos contamina são as nossas intenções. Então alinhe o teu coração em Deus e peça e creia que você vai receber. Creia e você vai receber. Amém? Somente isso. Então nós vamos orar e que nesse momento você esteja encorajado a pedir ao Senhor. A pedir ao Senhor aquilo que você tem desejado viver. Que você possa diante do Senhor falar: Deus, eu quero planejar algumas coisas aqui, mas eu quero te convidar, esteja comigo, alinhe o meu pensamento, o meu coração ao teu propósito. E eu entrego isso diante de ti. E eu peço, e eu creio, e eu recebo, em nome de Jesus. Talvez alguns de nós estamos aqui e não temos mais pedidos, até mesmo de forma intencional ao Senhor, e o Senhor quer te lembrar, peça, você tem um Pai. Você precisa pedir, você precisa dar nome àquilo que você quer receber. Às vezes até quando nós vamos confessar ao Senhor aquilo que nós erramos, Deus, perdoa meus pecados. As coisas têm nome. Seus pecados têm nome, seus erros têm nome, seus pedidos também têm nomes. Então peça ao Senhor com clareza. Eu gosto de pedir ao Senhor bem detalhadamente, porque quando chega eu tenho certeza que foi de Deus. Faça isso, exercita a tua fé. Porque quando acontecer você vai saber e vai dizer: foi a mão do Senhor. Amém? Vamos orar? Fique de pé onde você está. Glória a Deus. Feche seus olhos.